Buenas tardes, me llamo Adalberto Silva Balieiro, soy estudiante de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana y nos toca hablar hoy día de enfermedades por reflujo gastroesofágico, en especial a una enfermedad que se llama esófago de Barrett. Bueno, por definición, el reflujo gastroesofágico está dado por un flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago. En este sentido, la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es aquella en que el paciente presenta disminución de la calidad de vida debido directamente a los síntomas del reflujo o que tiene riesgo de complicaciones físicas. Una ERGE endoscópicamente negativa es aquella en que el paciente con ERGE no tiene esófago de Barrett o lesiones en la mucosa esofágica visibles endoscópicamente, como erosiones o ulceraciones. En la parte de la fisiopatología, episodios de reflujo normales en personas sanas son frecuentes durante y después de las comidas. La duración es menor a 5 minutos. Excepcionalmente, puede haber episodios que sean mayor a 10 minutos. No tiene complicaciones y son raros en las noches. Ainda quanto à fisiopatologia, há alguns mecanismos que nosso corpo hace para manter em uma estabilidade, uma normalidade frente a esses reflujo. Por exemplo, temos a barreira anti-reflujo e o aclaramento esofágico. Esse aclaramento se pode subdividir em duas situações: o aclaramento de volume e o aclaramento residual. E quanto à barreira esofágica, que também é um mecanismo, se pode dizer que pode ser uma barreira pré-epitelialis, epitelialis e pós-epitelialis. A barreira antirreflujo, que está dado por el esófago, por el esfíncter esofágico inferior, melhor dicho, por el diafragma y por el ligamento freno esofágico. Todo este mecanismo es que nos llamamos de barrera antirreflujo. Los músculos diafragmáticos, el ligamento freno esofágico y el esfíncter esofágico inferior, su funcionamiento van a hacer que se forme la barrera antirreflujo. El aclaramiento esofágico, que es la capacidad del esófago para eliminar el material refluido, como ya dicho, tiene dos fases: el aclaramiento de volumen y el aclaramiento del ácido residual. En la fase de aclaramiento de volumen, se expulsa praticamente todo el contenido esofágico, mientras que en la fase de aclaramiento del ácido residual, se neutraliza el ácido presente en el pequeño remanente que queda en la fase anterior. Y la barrera esofágica, que ya dicho, se divide en fatores pré-epiteliales, epiteliales y posepiteliales. Los factores pré-epiteliales de pouca importância defensiva são assim classificados em capa de muco, el bicarbonato e uma capa aquosa. Mientras que os factores epiteliales estão dados por estructurales y funcionales. Los estructurales están en las membranas celulares y los complejos intercelulares, mientras que en los funcionales está el transporte epitelial, tampones intra y intercelulares y proliferaciones de la capa basal.
E os fatores pós-epiteliales nos está dado por el flujo sanguíneo, por el bicarbonato, por oxígeno e nutrientes, pelo arrastre e diluição de los hidrogeniones. Aqui vemos um esquemita donde podemos ver la capa aquosa, esse esquema de la barreira esofágica, que é a defesa pré-epitelial. Mais abaixo nós temos as capas epiteliales, que aqui chamamos de defesa epitelial, que é a capa onde vai ser afetada quando falaremos de la enfermidade de esôfago de Barrett. E como defesa pós-epiteliales, nós temos acá os vasos sanguíneos, que vai fazer o arrastre de los hidrogeniones. Mais um esquema onde se demonstra por exemplo, hipotonia basal, relaxações transitórias, uma disfunção del esfíncter esofágico inferior, que vai levar a uma incompetência da barreira antiflujo e, logicamente, a um reflujo patológico. Também pode estar dado por fatores anatómicos. Então, nesse sentido, temos acá fatores agressivos deste reflujo, que são as enzimas pancreáticas, a bilis, a pepsinas, os hidrogeniones, e como fatores defensivos, temos como antes mencionado a barreira mucosa e o processo de aclaramento. Como fatores lesivos, temos el ácido, la pepsina, la bilis, la tripsina. El ácido y la pepsina con mecanismo directo y la pepsina más propriamente dito por el sistema de proteólisis. São agentes lesivos que participam em 90% das enfermidades de reflujo gastroesofágico, mientras que a bilis e a tripsina tem também mecanismo direto, pero a bilis com ação detergente é indirecto e aumenta a retrodifusão de los hidrogeniones e a tripsina diretamente com a proteólise. Capacidade, essa é sua implicação nas enfermidades por reflujo. Limitada capacidade lesiva se está em ausência de ácido. Quanto aos modificadores do esfíncter esofágico inferior, temos as hormonas, os péptidos, os fármacos, os alimentos. Em relação às hormonas, por exemplo, a gastrina, a motilina, aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior, mientras que a colecistoquinina, os estrógenos, glucagón, somatostatina, secretina, vão diminuir a pressão. Isso para todos, os péptidos, pompecina, L-encefalina, substância P aumentam a pressão, os péptidos inibidores gástricos P e B e neuropéptidos vão diminuir a pressão. Fármacos como alfa-adrenérgicos, antiácidos, metoclopramida, domperidone e as prostaglandinas F2 vão aumentar a pressão, mientras que os beta-adrenérgicos, antagonistas do cálcio, barbitúricos, diazepam, dopamina, teofilina vão diminuir a pressão. Os alimentos que em relação às proteínas aumentam a pressão e a grasa, o chocolate e o álcool vão diminuir a pressão. Uma outra causa também fisiopatológica seria as hérnias hiatal, onde vão causar algumas alterações que podem produzir essas enfermidades por reflujo gastroesofágico.
Pode produzir mecanismos de alterações de los mecanos receptores, pode produzir desplazamento del ligamento freno esofágico, como se pode mirar acá, ou alterações, por exemplo, em el músculo diafragmático, e podem dar início à aparição de estas enfermidades. Algumas outras situações clínicas que estão relacionadas com as enfermidades de reflujo, por exemplo, a esclerodermia, cirurgias esofágicas, cirurgias gástricas, a gestação, uma patologia bronquial, síndrome de Zolling-Ellison, é uma síndrome que está relacionada com o aumento da produção de ácido gástricos, né, que se pode está caracterizado precisamente por uma enfermidade péptica que pode apresentar ulcerações e además também pode ser uma situação clínica relacionada com a ERG. Aqui é um esquema onde se mostra, por exemplo, a exposição prolongada a um reflujo e as coisas que se vão a desencadenar por essa exposição, por exemplo, rotura de las barreiras mucosas, retrodifusão de hidrogeniones, que pode generar ou não uma resposta inflamatória. Se genera resposta inflamatória, se genera, pode generar infiltrado inflamatório, fibroses, erosões, proliferação e morte celular. Se a resposta é funcional, poderemos ter somente transtornos motores e todas as coisas que se pode dar a uma exposição prolongada a reflujo. Por exemplo, em la fase de reparação, onde o organismo está tentando se adaptar, digamos por assim dizer, a esta exposição prolongada, o epitélio que está sendo afetado por essa exposição se vai a cambiar, e precisamente aí estaríamos falando de epitélio de Barrett, que é uma enfermidade que vai estar dando por uma displasia e pode evoluir a adenocarcinoma. ¿Ya? Quanto a anatomopatologia, temos dados microscópicos em la mucosa, como eosinófilos em epitélio, que pode estar ou não com neutrófilos, hiperplasia de la capa basal, elongação de las papilas de la lâmina própria. E a ausência desses dados não exclui reflujo patológico. Outra enfermidade pode ser a esofagitis aguda, que vai apresentar neutrófilos em la submucosa e em la mucosa. Os signos e sintomas atípicos podem ser pulmonares, pode haver tos crônica, bronquites, asma e acesso pulmonar, dolor precordial, laringoespasmos, disfonia, tos persistente, dolor faríngeo, disfagia intermitente, urinofagia, otites, aclaramento de garganta. Al esófago de Barrett, que é uma metaplasia intestinal no esófago. Aí estamos vendo que há cambio no epitélio do esófago. Este cambio está dado por la exposição prolongada de este epitélio al reflujo gastroesofágico.
O quadro clínico que se apresenta neste caso pode ser um quadro com signos e sintomas típicos e signos e sintomas atípicos. Com signos e sintomas típicos, por exemplo, nós temos a pirose, a regurgitação ácida, a disfagia e a odinofagia. Temos lipo, dolor torácico ou epigástrico, a perda del esmalte dental e náusea, todos são sintomas típicos. Como sintomas ainda típicos, a pirose ela é sintoma típica mais comum em pacientes com enfermidade gastroesofágica. Enfermidade de reflujo gastroesofágico, melhor dito, em uns 75% dos casos. A prevalência é de 25 a 80%, dependendo do estudo. El asma é uma hipótese, microaspiração bronquial ou reflexo broncoesofágico pode estar causando o quadro de asma. Aí como uma gráfica para demonstrar a presença de tos, dolor torácico e disfonia. Tosse em uns 50% dos pacientes vão apresentar este quadro. Quanto ao dolor torácico, também 50%, e a disfonia um pouco menos, 40%, vão estar apresentando este síntoma. Os métodos diagnósticos podem ser clínico, endoscópico e monitoreio ambulatório do pH, se chama pHmetria, e uma prova de perfusão ácida de Bernstein. Quanto à endoscopia, a friabilidade da mucosa, erosões lineares ou ulcerações se podem estar sendo visualizadas com este exame. Aí está uma endoscopia que está dado em um paciente com esôfago de Barrett, onde se mira aí claramente as erosões. Então, se vai apresentar uma mucosa gástrica enrojecida por metaplasia gástrica, que onde se foi falado anteriormente que dessa metaplasia, do câmbio do epitélio em paciente com essa enfermidade de esôfago de Barrett. Tem um potencial maligno, pero há que haver uma verificação com biópsia para, por assim dizer, se é maligno ou é benigno. O sistema de classificação de Safari, nós temos que se pode estar em um grado 1, onde apresentar eritema. O grado 2, onde se vai haver erosões não confluentes. Grado 3, com erosões que confluem e abarcam a circunferência. E com o grado 4, onde se vai haver uma esternose, um estrechamento. Mientras el sistema de clasificación de Los Ángeles, el grado 1 sería mayor, una ruptura mucosa menor a 5 milímetros sin pasar pliegues. El grado 2, una ruptura mucosa mayor a 5 milímetros sin pasar pliegues. El grado 1 sería menor a 5 milímetros, el grado B seria maior a 5 milímetros, o grado C, com rupturas mucosas que passam pliegues, menor que 75% da circunferência do esôfago, e com um grado D, com rupturas mucosas que involucram maior a 75% da circunferência do esôfago. O monitoreio ambulatório do pH tem uma ventaja desse portátil, é um estudo a curto e a largo prazo
de 15 minutos a 24 horas. Valora a capacidade do esófago para eliminar o ácido. Mide a pressão do esfíncter esofágico inferior. Registra o número de episódios. Permite relacionar os sintomas com os episódios de reflujo. De maior a 10,5% de tempo de exposição a menor a 4 pH de pé, maior a 6% do tempo de exposição a menor a 4 pH em exposição em posição supina. E relação de episódios de reflujo com a pirose, que é um síntoma muito frequente em estes pacientes. La prueba de Bernstein está dada por el ácido clorhídrico, por la baja sensibilidad. Si el paciente presenta dolor, es positiva. Esa es una prueba que se hace también para el diagnóstico. Entonces, aquí más un esquema donde vemos el tratamiento como dispepsia, síntomas abdominales superiores o restos externales. Se van a evaluar esses sintomas, se são compatíveis com reflujo. Temos que determinar a severidade dos sintomas. Aqui, por exemplo, sintomas problemáticos, sintomas de alarma se vão manejar empiricamente, ou seja, com aquilo que já está costumeiramente dado, as pessoas que generalmente se apresentam de la mesma forma. Em contrapartida, tem a opção de fazer a endoscopia para se classificar a severidade e manejar de acordo a essa severidade. O diagnóstico diferencial se hace com as enfermidades do tubo digestivo e também com enfermidades cardiovasculares. As enfermidades do tubo digestivo, por exemplo, a acalasia, o espasmo esofágico difuso, o esfíncter esofágico inferior hipertenso, peristalsis esofágica sintomática, úlcera péptica e dispepsia funcional, dispepsias por fármacos também, gastritis aguda, câncer gástrico, enfermidades infiltrativas ou infecciosas, litíasis biliar, pancreatopatias, todas são enfermidades que se há que fazer um diagnóstico diferencial. E enfermidades do tubo digestivo, como por exemplo é mencionado as hérnias e a tal. Enfermidades cardiovasculares, angor pectoris, infarto agudo al miocárdio e cardiopatias congênitas. O tratamento pode se dar com um tratamento médico, um tratamento quirúrgico ou um tratamento endoscópico. O tratamento médico se recomenda dieta, comidas frequentes e de pouco volume, evitar grasas, cítricos e café, não acostar-se hasta depois de 2 a 3 horas de la ingesta, cambios en el estilo de vida y también tratamiento farmacológico. Em relação aos cambios do estilo de vida, evitar fármacos que diminuem a pressão do esfíncter esofágico inferior, diminuem o aclaramento esofágico, retrasem o baseamento gástrico, lesionem a mucosa esofágica, diminuir a pressão intraabdominal. Então, vocês têm que evitar sobrepeso, evitar determinadas roupas que podem vir a diminuir esta pressão intraabdominal.
evitar determinados esfuerzos físicos y estreñimiento. Elevar el cabecero de la cama de 15 a 25 centímetros o 22 grados para que pueda producir que por la gravedad no viene a hacer este reflujo, que la gravedad va a ayudar con esta posición para que el contenido gas se quede en el estómago, y también es suprimir el tabaco. El tratamiento farmacológico antagonista de H2, porcentaje de curación inversamente proporcional al grado de la esofagitis. Mejoría sintomática en el 85% de los casos y mayor supresión ácida y mayor duración del tratamiento, mayor curación de las lesiones mucosas. Procinéticos mejoran la peristalsis esofágica, el vaciamiento gástrico y aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Cisaprida cura la esofagitis grado 1-2 y en 63% de los pacientes. Están ainda en el tratamiento farmacológico el omeprazol, que es un inhibidor de la producción de ácido gástrico. Tiene una eficacia mayor a 90%, curación de esofagitis de 67 a 85%, en 4 semanas y en 8 semanas de 85 a 96%, y la ranitidina, que tiene un 70% en la supresión ácida gástrica, y la curación en 4 semanas de 26 a 45% y en 8 semanas de 40 a 60%. Hay un flujograma de tratamiento de una esofagitis grado C, grado D. Aquí tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones en una dosis normal, por ejemplo, de 8 semanas. Van a ver el control de los síntomas. Se puede hacer también una endoscopia. Se van a ver si hay una esofagitis negativa o si hay una esofagitis positiva. Si hay necesidad de hacer una cirugía antirreflujo, ¿no? Además, todo un esquema de tratamiento. El tratamiento quirúrgico se tiene la modalidad abierta o laparoscópica. Tenemos la funduplicatura de Nissen, de Lind, de Belse, una técnica de Lortat, prótesis de Engelchick, la operación de Alice o de Tal, de Will, de Watson Tupet. Entonces tenemos varias formas de hacer el tratamiento quirúrgico, pero el objetivo de esos tratamientos es sino que restituir la seguridad de la unión gastroesofágica, bajar 5 centímetros del esófago a su posición intraabdominal normal y fijar el esfínter gastroesofágico. Está indicado en, por ejemplo, pacientes que han fracasado el tratamiento farmacológico en estenosis esofágica, costo elevado del tratamiento médico en un paciente joven, síntomas extraesofágicos de difícil control y pacientes con insuficiencia mecánica del esfínter. Está contraindicado esos tratamientos quirúrgicos en los ancianos, por ejemplo, personas con edades avanzadas, enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico,
en la peristalsis ausente o muy deteriorada, trastornos funcionales del TD, esófago irritable, colon irritable o dispepsia funcional. Aí estão algumas imagens, por exemplo, da fundiplicatura de Nissen, de como se dá o procedimento, los pontos para fazer esse tratamento quirúrgico. Algumas complicações desse tratamento é sangrado, lesão de estrutura como o baço, esôfago, estômago, em cirurgias abertas ou laparoscópicas. Atelectásias ou pneumonias, que são mais frequentes em cirurgias abertas. Como modalidade, injeções de polímeros, nesse tratamento endoscópico, aplicação esofágica intraluminal, cauterização por radiofrequência. Intento regressar com esse tratamento a competência al esfíncter esofágico inferior sem os riscos e custos de los procedimentos antes mencionados, que são os procedimentos quirúrgicos. Las inyecciones de polímeros son inyecciones de polímeros inertes en la musculatura externa del esfíncter esofágico inferior. Efecto de masa se ha intentado desde hace 15 años con teflón y otros compuestos. Polimetil metacrilato y todos esos son inyecciones de polímeros. É um procedimento simples com duração de 20 minutos. E aqui alguns questionamentos. Por exemplo, o que passa com o polímero ao passar de tempo? Quantas vezes é possível repetir o procedimento sem dañar o esfíncter esofágico inferior? O procedimento é realmente mais barato que os inibidores de la bomba de protones a largo plazo. Entonces son algunos cuestionamientos que tenemos que hacer. Como conclusiones, tenemos que los criterios de la enfermedad por reflujo gastroesofágico deben considerar la alteración de la calidad de vida del paciente por los síntomas de reflujo. El reflujo no debe estar definido solamente por algunas medidas arbitrarias. El tratamiento inicial de las enfermedades por reflujo gastroesofágico sigue siendo médicos. Por ejemplo, inhibidores de bomba de protones, bajando la producción del ácido clorhídrico, cambios en la dieta, y abre una observación que no es la obesidad, a pesar que la obesidad también es una situación que puede desencadenar esto. Y el estilo de vida, incluyendo el tabaquismo, posiblemente no tiene importancia. La clínica y el ensayo farmacológico son suficientemente sensibles para hacer el diagnóstico. La endoscopia solamente es para confirmar y graduar la esofagitis por R y que enfermedad por reflujo gastroesofágico es diferente de esofagitis. La cirugía es el único tratamiento fisiológicamente orientado y la cirugía no debería ser solo para los casos intratables médicamente. El tratamiento endoscópico posiblemente es la solución a futuro, es experimental, requiere más estudios clínicos bien hechos y no solo anécdotas clínicas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.